Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, louvando o Senhor por aquilo que Ele tem feito. Queridos, eu queria saber quantos hoje, e durante todo esse processo, fizeram o devocional Uma Vida com Propósitos. Quem que está aqui que fez o devocional? Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos concluindo 42 dias de devocional. Foi muito especial. Eu confesso e devo dizer à igreja que eu fui extremamente surpreendido, porque quando nós pensamos sobre esse tempo de devocional, nós não imaginávamos que Deus pudesse fazer algo tão extraordinário. Foram tantas ministrações, foram tantos momentos especiais. Hoje no culto da manhã, eu estava repartindo com os irmãos que muitas vezes, ali naqueles vídeos do nosso grupo, no caso o nosso foi no grupo dos supervisores, mas eu sei que cada célula teve o seu, mas muitas vezes, passando as nossas lutas diárias, cotidianas, eu via, aqueles vídeos, eu era tão impactado pelo Senhor, cada irmão ali às vezes compartilhando como que eles receberam a palavra de Deus, como que aquele devocional tocou os seus corações, e como é gostoso não somente saber que nós temos sido abençoados, mas que outras pessoas, e nós louvamos a Deus, porque pela nossa contabilidade, quase 400 pessoas participaram do devocional, e foi muito especial mesmo, porque a gente viu um grande agir de Deus, Hoje no culto da manhã, quando terminou o culto da manhã, alguns irmãos me procuraram no final do culto para agradecer por esse momento. Eu falei, gente, eu é que sou grato, por ver tudo aquilo que Deus fez, por ver todas as promessas de Deus se cumprindo, e as pessoas compartilhavam como que Deus falou com elas nesse tempo de devocional, nesse tempo de busca específica da vontade de Deus acerca do tema propósito. Aliás, quantos de nós, muitas vezes talvez não paramos para refletir, desde o dia lá 1º de janeiro, quando nós começamos esse processo de reflexão, eu creio que cada detalhe daquilo que Deus tinha para fazer, não era somente para este período de 42 dias que termina hoje, mas era para tudo aquilo que Deus ainda tem a fazer, não somente nesse ano 2026, 2027, mas por todo o tempo em que estivermos servindo ao Senhor, amém? Então eu louvo a Deus, eu quero agradecer a você que se empenhou, que se dedicou, e hoje nós queremos, inclusive, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de entrar aqui na questão da mensagem, que eu também vou falar sobre esse fechamento do devocional, eu quero também estimular você, porque amanhã, nós estamos dando início ao nosso plano de leitura, que vai ser uma jornada uma jornada no Novo Testamento, tá bom? Então começa amanhã, nós vamos ler um capítulo por dia, tá bom? E eu queria já convidar você para que ao sair, lá na porta, na hora da saída, nós vamos ter lá, eu espero que agora de noite tenha, porque de manhã eu falei que ia ter alguém lá e não tinha ninguém, e o pessoal ficou procurando, mas gente, tá ali, tá bom? Você tem que pegar o teu plano de leitura, tá bom? Nós começamos amanhã, e nós vamos fazer essa jornada no Novo Testamento, e vamos até o dia 31 de dezembro, ele termina exatamente no dia 31 de dezembro, então nós vamos ficar amparados ao longo de todo esse processo, trabalhando também o tema, a luz da tua presença, esse é o tema também do devocional, e vai ser muito especial, então não deixe de retirar o seu plano de leitura e de começar junto com a gente amanhã, essa jornada incrível e maravilhosa, amém? Quero dizer também que amanhã, a partir de amanhã, esse mês todo, nós vamos ter o jejum. A primeira semana vai ser o jejum de doces para as formigas de plantão aí, Eu sei que já tem uma galera sofrendo, eu já fiquei sabendo que tem uma galera que vai hoje à noite, depois do culto, comer o último doce da semana. Fala, gente, o que é isso? É muita formiga, o que é isso? Então, hoje nós vamos estar, aliás, hoje não, amanhã, eu sei que a galera já fez estoque de doce para comer até meia-noite, mas amanhã nós começamos o jejum de doce, aquele vídeo que passou ali, só deixou a gente com mais vontade, era para isso mesmo. Daí na outra semana, nós vamos ter o jejum de massas, tá bom? Vai ser mais uma semana de jejum, teremos jejum de massas, e vamos finalizar
o mês com o jejum de redes sociais. É isso mesmo, né? Todos os anos o pessoal fala assim, redes sociais, né? Faz diferença nenhuma. Você vai ver só a hora que o teu dedinho for lá na direção daquele aplicativo que você vai todos os dias, sabe? Né? Aí você vai ver. Para algumas pessoas talvez não, né? Mas boa parte das pessoas hoje está imersa nas redes sociais. E gente, posso dizer para vocês, jejum de doces é legal, de massas é legal, mas eu acho que o que mais pega a igreja, pelos testemunhos até do ano passado, é o jejum de redes sociais. Esse jejum é muito importante, lógico que quem trabalha com rede social, né, é uma outra história, mas o que eu estou falando é sobre entretenimento. Tudo isso é porque nós entendemos que Deus tem gerado alinhamentos no nosso coração, quando nós trabalhamos assim de forma coletiva, conectados uns aos outros dentro do mesmo propósito. Deus tem feito grandes milagres em nosso meio, e eu louvo a Deus por você participar de tudo isso, amém? Eu quero já compartilhar com vocês o tema dessa noite, e eu coloquei um tema, talvez que alguns não vão entender tão bem, né? Mas é o dia 43, né? E eu estava pensando sobre isso. Rick Warren escreveu o dia 1, Rick Warren escreveu o dia 2, ele escreveu o dia 6, o dia 10, o dia 15, o dia 35, o dia 36, o dia 42, que é o dia de hoje. Você leu hoje o último dia do devocional, mas ele não escreveu o dia 43. E quando é o dia 43, gente? Amanhã. Amanhã é o dia 43. E amanhã é o dia que não é o Rick Warren que vai escrever o propósito de Deus para a sua vida. Amanhã quem vai escrever o propósito de Deus para a sua vida, pega o seu dedinho assim, faz assim, né? Agora vira e coloca assim, ó, é você. Olha para o seu vizinho e fala, é você, né? É você que vai escrever. Você que vai escrever o propósito de Deus. Esse vai ser o momento que nós vamos ter a oportunidade de interagir com tudo aquilo que nós aprendemos. Eu creio que existem dois tipos de pessoas que participam de momentos como esse. O primeiro deles é aquele que certamente é abençoado, é enriquecido, aprende muito com o livro, mas quando acaba a leitura, quando termina esse tempo, ele fecha o livro e ele simplesmente vai lá e coloca na sua estante de volta. Ao passo que tem um outro tipo de pessoa, e eu creio que essa pessoa é você, uma pessoa que não vai meramente fechar o seu livro agora e colocar na estante, mas você vai fazer a pergunta mais importante depois de todo esse tempo de reflexão, que é, e agora, Deus? O que o Senhor quer da minha vida? Qual é realmente a maneira com que eu vou colocar em prática tudo o que eu aprendi? Porque as pessoas são ótimas para corresponder aos ensinos. Nós não temos essa dificuldade hoje. Quando nós lançamos aqui desafios, vamos lá gente, vamos ler todo mundo junto, vamos compartilhar, é um envolvimento em massa, e eu louvo a Deus por isso também, mas será que nós vamos ter o mesmo engajamento na prática de tudo aquilo que nós aprendemos? Será que aqueles propósitos, eu não sei você, mas às vezes lá aquelas manhãs, eu já tinha lido o livro Uma Vida com Propósito há muitos anos, e eu realmente achava que esse livro, né, já li, talvez não tenha nenhuma informação nova. Eu estava redondamente enganado. Deus quebrou meu coração várias vezes. Muitas vezes eu saía constrangido do devocional, pensando, Senhor, será que eu estou realmente vivendo as tuas promessas? Será que eu estou realmente naquele lugar que o Senhor tem me chamado a viver? Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo me confrontou ali no devocional, e eu creio que é isso, porque é uma maravilha ler, é uma maravilha você participar, é uma maravilha você estar engajado, mas uma coisa eu tenho de te dizer, se o Espírito Santo não confrontou a você em nenhum momento, eu não sei qual livro você estava lendo, mas não era o mesmo.
Porque de uma forma tão aberta, tão clara, eu li algumas coisas e eu pensava, lá no finalzinho tinha sempre aquelas perguntas sempre me matavam. Porque aquelas perguntas, elas vinham como um endereço certeiro no meu coração sobre áreas das quais muitas vezes eu precisava corresponder ao Senhor, resolver na minha vida, me posicionar. E a voz do Espírito Santo, gente, é inconfundível. Quem ouve a voz de Deus, quem ouve a voz do Espírito Santo, jamais deseja caminhar igual sempre caminhou. O nosso anseio é corresponder àquilo que Deus tem falado. E essa noite, finalizando toda essa trajetória, eu queria recordar com vocês alguns dos principais momentos de reflexão que nós tivemos, né? Toda aquela série de mensagens, cada mensagem que foi entregue aqui, cada momento especial. Nós vivemos um tempo extraordinário e eu quero compartilhar com vocês a respeito de tudo isso que nós vivemos. Eu queria só começar lembrando, ainda não está aqui na projeção, mas eu queria começar lembrando, uma das coisas que eu achei mais extraordinárias nessa leitura foi a forma que o autor começou. Porque todas as vezes que nós pensamos, né, sobre propósito, sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós normalmente pensamos em nós. Nós normalmente pensamos naquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, a maneira que nós vamos viver. E o autor, ele começa de uma forma extraordinária. A frase que começa o livro é: não é sobre você. Não é sobre você. E isso é impactante, porque talvez até em se pensando comercialmente, né? Imagina o Rick Warren apresentando o projeto do livro dele, né? Lá na editora, e aí ele ia lá na editora pensando: olha, vou produzir este livro, e aí o editor olha e lê e fala assim: não é sobre você, isso aqui não vai vender não. Porque hoje nós vivemos na era onde canonizou-se o eu como o centro. Você escrever um livro que o foco não é a pessoa, é quase que uma ofensa para essa geração. Porque essa geração pensa que tudo é sobre eles. Tudo diz respeito à sua vida, às suas necessidades. É o famoso: eu quero ser feliz. E essa busca desenfreada pela felicidade, que não é a bem-aventurança que a palavra de Deus diz lá em Mateus, exatamente, é a revelação de uma sociedade centrada no eu. Tudo é sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre aquilo que eu tenho a viver, é sobre, né, como eu sou espetacular. E aí vem o Senhor e fala: não é sobre você, é sobre mim. E esse é um momento extraordinário da leitura, porque é exatamente o momento que nós começamos a perceber que Deus tem um propósito. Eu trabalhei muito isso lá no início, quando nós iniciamos a reflexão. Deus tem um propósito muito maior para as nossas vidas. Não é que você não deve viver uma vida com propósitos, mas o que nós precisamos entender é que não é sobre nós. Existe alguém que tem um propósito muito maior. Efésios 2:10, a palavra fala assim: nós somos a criação de Deus. Se você é a criação de Deus, se eu sou a criação de Deus, então eu não sou o protagonista da história. O protagonista da história é o próprio Deus. E o próprio Deus, que é o protagonista, ele criou um grande propósito para toda a humanidade. Portanto, eu não devo sair por aí tentando viver o meu propósito. O que eu preciso sair por aí tentando é descobrir o meu propósito. Porque o meu propósito se encaixa dentro de um propósito muito maior, que é o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Então esse foi o ponto que o autor começou a refletir sobre esse tema. E aí ele vai entrar nos 5 propósitos mais importantes, né? E eu queria que você
acompanhasse comigo, se recordando, talvez, daquilo que nós vivemos ao longo desse tempo. E eu quero já começar ali compartilhando com vocês Romanos 12, versículos 1 e 2, onde a palavra de Deus diz assim: rogo-vos que cada um de vocês ofereça o seu corpo como, diga comigo assim, sacrifício vivo. É isso que está escrito aqui. Entregue o seu corpo como, aliás, ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho legal porque, de uma certa forma, esse texto, ainda que ele eu não tenha nem tempo para fazer isso, né, mas ele nos remete a uma realidade lá do Antigo Testamento. A realidade mosaica, né, onde a gente via muito o sacrifício acontecendo no altar. E o que era o sacrifício no altar? Era quando você pegava um animal, né, e como forma, muitas vezes, de agradecer a Deus ou de oferecer, muitas vezes, propiciação pelos pecados. O que a Bíblia diz é que eles colocavam aquele animal no altar. Imagine que esse espaço aqui, ó, que eu estou agora, imagine que esse espaço era o altar, onde o sacerdote ia lá e colocava aquele animal, né, aquele sangue que corria do animal, ele tinha um simbolismo, né, que era a oferenda ao Senhor, e por meio daquele sangue havia então perdão, havia restauração, era um meio também de gratidão, eram as ofertas, era a maneira com que eles sacrificavam lá no Antigo Testamento. Mas nós somos o povo, a geração pós o sacrifício de Jesus, então nós vivemos na geração pós-Novo Testamento, amém? E essa geração que somos eu, que é você, nós somos orientados por Paulo a respeito de um novo modelo de sacrifício. Que sacrifício é esse? Diga comigo mais uma vez: sacrifício vivo. Olha, quando então lá no Antigo Testamento o sacerdote, ele tinha que matar o animal, o sacrifício estava morto no altar. E qual é a diferença para os dias de hoje? Que nós somos o sacrifício vivo. Nós também sacrificamos a nossa vida, só que estamos vivos. E qual é o perigo disso tudo, né? O problema é que o sacrifício vivo, em algum momento, ele pode fazer isso. Se ele não está morto, eu não estou morto, você não está morto, mas eu crucifiquei a minha vida, só que mesmo assim, em algum momento eu posso sair do altar. Esse lugar aqui, por exemplo, é um lugar perigoso. Vocês estão entendendo, igreja? Paulo disse a respeito disso, e ele falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo entendeu essa posição do sacrifício. Agora que Cristo vive em mim, eu já não vivo mais. Então, as promessas de Deus acontecem na minha vida à medida que eu me mantenho consagrado no altar do Senhor. E é isso que nós aprendemos no primeiro propósito, que tem a ver com adoração. Você, eu, né, nós somos planejados, diga comigo assim: eu fui planejado para adorar a Deus. Fala assim: eu fui planejado para agradar a Deus. Então, se eu fui planejado para agradar a Deus, a última pessoa em quem eu tenho que pensar é em mim mesmo. A minha vida tem que ser a resposta da adoração a Deus. O que significa dizer isso? Que adorando a Deus, então, nós precisamos diariamente permanecer no altar. Permanecer no altar é uma escolha que nós fazemos, que envolve sacrifício. Por isso é um sacrifício vivo. Permanecer no altar é, mesmo quando eu estou passando por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, às vezes dá vontade de chutar o balde. Às vezes dá vontade de viver a vida para mim mesmo. Só que quando eu lembro que eu tenho uma aliança com Deus,
Quando eu lembro que eu tenho uma vida que foi planejada para agradar a Deus, então eu preciso repensar toda a minha história, a fim de sempre permanecer no altar. Está bem pequenininho, não sei se vai aparecer para vocês, eu acabei fazendo bem pequenininha a letra, mas ali está escrito assim: a adoração mais profunda não acontece em igrejas, em cultos, acontece em sua dor mais aguda, quando você escolhe confiar em Deus. Aliás, esse foi outro ponto importantíssimo que nós aprendemos. O que é adoração? Adoração não é música. Adoração não é cantar. Adoração não é tocar um instrumento. Quando você estuda o conceito de adoração, você vai começar a entender que a adoração tem muito mais a ver com sacrifício. A adoração tem muito mais a ver com entrega. A adoração tem muito mais a ver com obediência. Porque quando eu estou vivendo uma vida de adoração, eu não quer dizer que eu estou exatamente cantando canções. E é o que essa frase realmente quer dizer: a adoração mais profunda, ela não acontece nas igrejas. Eu sei que eu e você estamos acostumados aqui a adorar o Senhor e está tudo certo, igreja. Nós amamos louvar o Senhor. Amamos levantar as nossas mãos, bater palmas, celebrar com alegria. Tudo isso também é parte da nossa adoração. Mas a verdadeira adoração, diga comigo, a verdadeira adoração, ela envolve momentos de sacrifício. No final da frase diz assim: acontece quando, em sua dor mais aguda, você escolhe confiar em Deus. Isso é adorar. Adorar é quando você, nos seus momentos de maiores lutas, quando as coisas não fazem sentido, quando talvez você foi tomado por uma angústia, por uma decepção, por algo que talvez desequilibrou a tua fé, fez você ser abalado em tantas áreas de sua vida, mas mesmo a despeito das lutas, das enfermidades, das dificuldades, você fala: eu vou permanecer adorando o Senhor. Isso é realmente adoração. Cantar, muitas pessoas cantam. Celebrar, muitas pessoas celebram. Levantar as mãos em igrejas espalhadas no mundo todo, talvez até em um momento como esse que nós estamos vivendo aqui agora, muita celebração, muita música, mas não é isso que define a adoração. Adoração é rendição, adoração é sacrifício, adoração é reconhecimento de que eu preciso permanecer no altar de Deus. Eu preciso mortificar a minha carne, né, para que Cristo possa viver em minha vida. Então o Rick Warren falou muito sobre isso, né? Você foi planejado. Quando você entende esse propósito, algumas áreas da sua vida podem ser completamente mudadas, porque você foi planejado para agradar a Deus. Esse é o propósito número 1 da sua vida. Mas hoje nós vivemos na sociedade, como eu estava dizendo, do egocentrismo, aonde as pessoas vivem as suas vidas em função de si mesmas. Elas não vivem uma vida para agradar a Deus, elas vivem uma vida para agradar a si mesmas. Porque elas querem sentir o conforto, a satisfação, a alegria, a felicidade, e muitas vezes buscam isso, como em outra ministração nós falamos, a qualquer preço. Às vezes, passando por cima de todo o propósito de Deus para a sua vida. Agora, enquanto você não sair desse lugar, enquanto o ser humano não sair desse lugar de querer ser o centro, de querer que as coisas possam convergir em volta dele, enquanto nós não colocarmos o Senhor no lugar que Ele realmente merece nas nossas vidas, não estaremos cumprindo o propósito de Deus. Quantos estão entendendo? Porque, irmãos, você foi planejado, eu fui planejado para agradar a Deus. A tua vida só vai fazer sentido. Você só vai sentir felicidade, satisfação, alegria verdadeira quando você estiver nesse lugar de, ok, Senhor, eu entendi, a minha vida é para agradar o Senhor. Então, antes de me agradar,
E às vezes nós temos que colocar na balança exatamente isso, porque todos os dias você vai ser tentado a se agradar antes de agradar a Deus. Todos os dias eu e você vamos ser tentados a colocar a minha e a sua vida nesse lugar de projeção que é o lugar do Criador. Eu não sou o Criador, eu sou a criatura. O protagonista da vida chama-se Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Eu sou somente a criação e faço parte do propósito de Deus para a minha vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Porque você é parte dessa criação, porque você e eu fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu quero já avançar para o segundo ponto, que fala sobre um outro ponto importante para as nossas vidas. Nós somos criados também para a comunhão. Diga comigo assim: eu fui formado para fazer parte da família de Deus. Ah, como eu gosto desse ponto. Nós refletimos aqui ao longo de alguns dias. Nós fomos criados para fazer parte da família de Deus. Você não vai encontrar vida sem fazer parte da família de Deus. A vida verdadeira tem a ver com a igreja. O texto que está ali é o texto de Hebreus 10, 25. Que diz: não abandonemos o hábito de nos reunirmos, como alguns estão fazendo, mas encorajemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vocês veem, o dia do Senhor se aproxima. Olha só que palavra incrível essa. A Bíblia nos ensina que eu e você temos que encorajar, diga comigo, encorajar, né? Encorajar uns aos outros a fazer o quê? Congregar. O que é congregar, pastor? Bom, congregar é conviver em um lugar de comunhão. É só o culto? Absolutamente não. O culto é uma das maneiras de você congregar, mas eu congrego na célula, eu congrego lá no churrasquinho com os irmãos, eu congrego aqui no culto também, porque todos esses ambientes são ambientes de comunhão. Gente, a comunhão, ela é um poder extraordinário. Você que me ouve falar às vezes sobre a ceia, eu amo citar o Salmo 133, já repeti aqui muitas vezes, né? A Bíblia fala sobre isso, que é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Não tem lugar mais propício para Deus se manifestar. Quando você está aqui em um ambiente como esse, eu falo isso sempre na ceia, né? Há uma grande diferença entre reunião de pessoas e comunhão dos santos. Pessoas se reúnem em estádio de futebol, pessoas se reúnem nas praças, pessoas se reúnem em vários lugares, mas o único lugar no planeta Terra que pode haver essa atmosfera chamada comunhão é na igreja. É esse lugar que Deus preparou, e é esse lugar que Deus derrama a sua bênção. Então a Bíblia está falando assim: não abandonemos, o que está escrito ali depois, gente? O hábito. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Hábito é algo que você estabelece apenas apertando um botão aí dentro de você e você já tem um hábito novo? É assim, gente? Não. Hábito requer tempo. Hábito requer esforço. Hábito requer intencionalidade. Ninguém estabelece um hábito novo na sua vida da noite para o dia. É por isso que pessoas que nos visitam, né, pessoas que ainda não têm o hábito, você talvez já é um crente mais maduro, um homem e uma mulher que frequenta a igreja há muitos anos, você já criou, por exemplo, o hábito de vir à igreja. Mas muitas pessoas não têm este hábito. Elas entendem que é importante, elas sabem que ir à igreja, que adorar o Senhor, que estar aqui em um momento como esse é importante, mas elas não conseguiram estabelecer algo chamado hábito. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ela fala: não abandone o hábito de se reunir. Então, diga comigo assim: se reunir é um hábito que eu crio. É intencional, gente.
Nós temos que nos esforçar. Sim, vai chegar aquele domingão que você está lá, né? E aí você fala, quer saber? Hoje eu não vou não. Vai chegar aquele dia da célula, você fala assim, nossa, trabalhei tanto hoje, estou tão cansado. Sabe o que é isso, gente? Falta de intencionalidade. Porque quando você tem intencionalidade, você estabelece, você luta contra tudo aquilo que às vezes tenta corromper o seu coração, contra tudo aquilo que conspira para o propósito de Deus. Quando você fala assim, olha, eu tenho um propósito em Deus, pode ter certeza absoluta, vai se levantar um monte de empecilho para que você possa cumprir o propósito de Deus. Hoje de manhã eu falei aqui, no nosso culto da manhã, que às vezes você está lá se preparando para vir ao culto, você sabe que aquilo é importante, mas aí lá faltando meia hora para você sair de casa, chega aquele parente, chega aquele amigo, e começa a bater o papo, e você olha para o relógio, peraí, você não tinha um compromisso? O que você deve fazer numa hora como essa? Eu faria o seguinte, vamos para a igreja comigo, vamos participar do culto. Mas eu não quero culto. Ok, então eu tenho um compromisso. Por quê? Porque eu estou formando hábitos na minha vida. Eu não posso ficar negociando os meus hábitos. Olha, é dia de célula. Mas não tenha dúvidas, no dia da célula vai aparecer um monte de oportunidades, vai aparecer um monte de distrações, e talvez seja até o dia que você estará mais cansado. E acredite, o diabo vai tentar você no seu cansaço. Mas pessoas intencionais, pessoas que entenderam o papel da comunhão na vida espiritual, elas não abandonam o hábito, mas só que não é só não abandonar o hábito. O que a Bíblia continua dizendo? Que alguns estão fazendo assim, mas eu preciso ainda encorajar os outros. Significa, às vezes, pegar o telefone, falar, meu irmão, minha irmã, estou vendo você ausente, não te vejo mais no culto, não te vejo mais na célula, está acontecendo alguma coisa? O que é isso, irmãos? Ser intencional, sabe? A intencionalidade vai fazer com que você viva os propósitos de Deus para a tua história, porque todos nós somos chamados para pertencer. Não tem como ser igreja sozinho, não tem como você ter comunhão só com você mesmo. A bênção de Deus se derrama na comunhão entre os irmãos. Não estou dizendo que Deus não trabalha na individualidade, não estou dizendo que lá no meu secreto Deus não trata meu coração e eu não converso com os... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus tem um ambiente, por isso que a palavra de Deus tem aquela clareza em dizer, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. 2 ou mais, significa eu e mais um, eu e mais 2, eu e mais 3, porque as pessoas têm uma dificuldade com isso, porque pensam, mas pastor, salvação é individual. É verdade que salvação é individual, mas a fé é coletiva. Uma vez salvo, eu passo a viver uma vida de fé, e a vida de fé me leva a viver a vida coletiva, que é a vida do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo? Então, não tem, eu quero viver assim, sabe, uma vida espiritual, meio separado da igreja, eu creio em Deus, eu tenho fé. Tem fé coisa nenhuma, porque quem tem fé de verdade, vive no melhor ambiente que Deus separou, um lugar que não foi eu que criei, tá bom? Né? Como eu estava falando hoje de manhã no Integração, tenha você as dúvidas que você tiver, os questionamentos que você tiver a respeito do casamento, não foi eu que criei, está lá na palavra, a Bíblia é clara, o Senhor foi quem criou, a igreja também. Então a igreja é um laboratório, gente, é um laboratório para forjar nosso caráter, é um laboratório para saber o que está no nosso coração, é um laboratório para nos lixar, né? Não é assim que a Bíblia fala? O ferro com o ferro se afia.
Então, não tem um lugar na Terra, no planeta Terra, tão importante para preparar você para a vida, para forjar o teu caráter, para ensinar lições na sua história, do que a igreja do Senhor. E tudo isso acontece nesse ambiente de comunhão, porque é na comunhão que nós celebramos as bênçãos do Senhor. Comunhão não é só aparecer no culto, comunhão é compartilhar, é servir, é sacrificar seu tempo para construir relacionamentos. Tem gente cheia de mimimi, ai, sabe o que é? Ninguém me visita, ninguém quer ir lá na minha casa. Aí eu sempre faço a pergunta, você convidou? Porque se me convidar, ainda mais se for na hora do almoço e da janta, eu vou com certeza. Mas eu digo assim, as pessoas hoje querem ter comunhão, mas não se esforçam para ter comunhão. Quantos estão entendendo? Olha só o que está escrito aqui. Cultivar comunhão requer o que ali? Em primeiro lugar, gente, esforço. Eu quero ter comunhão, mas não quero abrir mão do meu tempo, né? Eu não quero me esforçar para isso. Ah, eles que venham, eu que não vou em lugar nenhum. Ué, eu quero ter comunhão, eu entendi que a comunhão é importante, eu entendi que a comunhão é uma bênção, então eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ir em direção àquilo que eu estou buscando. Outra coisa, disciplina, eu tenho que me disciplinar para ter comunhão. É o que eu estava falando agora sobre ser intencional. Eu quero viver em comunidade, eu quero ter amigos que me ajudem. E, gente, eu posso dizer isso, falei hoje de manhã também, como somos abençoados na comunhão dos irmãos, porque nós, especificamente falando, não temos uma rede de apoio, a família da Esther é de São Paulo, a minha parte de Curitiba e outra de Joinville, então nós não temos os nossos pais aqui. Quantas vezes a gente já precisou do apoio dos irmãos? Quantas vezes a gente já precisou pedir uma ajuda? Olha, queridos, nos ajudem aí com os nossos filhos. Mas também, quantas vezes a gente também já não ajudou? Quantas vezes a gente já trouxe crianças lá para a nossa casa para poder cuidar das crianças, enquanto os pais às vezes estavam ministrando uma célula, fazendo uma coisa. Eu compartilhei, que uma vez lá em casa, a gente morava numa outra casa que era um sobrado, e eu desci da escada de manhã, aí eu cheguei na cozinha e a Esther estava com uma outra criança que não era meu filho na mesa. E eu pensei, quem é essa criança? E ela tinha trazido uma criança, filho de um irmão da igreja, para dar reforço escolar para essa criança. E aquilo, ao mesmo tempo que eu estava pensando ali, puxa, minha privacidade, a minha manhã, o meu café da manhã, minha mesa, mas depois o Espírito Santo falou comigo, o que ela estava fazendo era nobre, porque na igreja nós ajudamos uns aos outros, nós compartilhamos, você viu ali, nós vamos ter agora o seminário, provisão e propósito financeiro. O que é a ideia disso, gente? É compartilhar princípios, conhecimento, sabe? Às vezes o que a gente percebe é que irmãos são cheios de talentos. Tem irmãos no nosso meio que podiam dar umas dicas para empresários, tem uns irmãos que podiam dar umas dicas sobre indústria, outros sobre negócios, outros sobre educação de filhos. Como é legal ver aqui na igreja, principalmente a gente vê as mulheres se mobilizando, quando uma mulher fica grávida, todas as mulheres começam a preparar chá de bebê, fralda e coisa arada. Tudo isso é o reflexo, gente, da comunhão, quando estão entendendo? Então a igreja é um lugar maravilhoso, por isso que Rick Warren, quando estava pensando a respeito de comunhão, ele falou, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Ninguém, acredite, ninguém vai viver uma vida com propósito longe da família de Deus. Se você quer viver uma vida com propósito, pode se preparar. O Senhor vai fazer imersões da sua vida na igreja dele, na família. Olha só, cultivar também a comunhão requer o tempo. Abrir mão, às vezes, de um tempo que eu poderia ficar sozinho, de um tempo que eu poderia fazer as minhas coisas, mas uma pessoa que é intencional, ela fala, não, eu vou dedicar o meu tempo para a comunhão.
Eu vou lá visitar aquele irmão, eu vou fazer, um almoço aqui na minha casa, eu vou convidar eles para participarem junto comigo. Também é sacrifício, porque às vezes você sacrifica o seu tempo, às vezes você tem que se disciplinar, às vezes você tem que se esforçar. Enfim, tudo isso remete à mesma coisa. Comunhão é intencional. Quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma comunhão santa? Se esforce, porque Deus nos chama para viver dentro do propósito da sua igreja, e um deles é participar da comunhão do corpo de Cristo. O terceiro propósito é o discipulado. Aqui tem a ver com a forma com que nós somos criados. E nesse capítulo nós vimos que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Diga comigo assim: eu fui criado para se tornar semelhante a Cristo. Sabe? E esse é um propósito extraordinário. O crescimento espiritual é um processo pelo qual nós substituímos as mentiras pelas verdades. O que a Bíblia diz é que nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo. Ora, isso significa dizer que não que eu serei como Deus, não que eu serei Deus, mas que eu terei em Jesus Cristo uma referência para a minha vida, uma referência de valores, uma referência de princípios, uma referência de comportamento. Eu e você, nós somos criados para sermos semelhantes a Jesus Cristo, para fazer de Jesus e de todas as suas promessas aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, Deus é a nossa referência. Aqui o texto de Romanos vai dizer, porque os que antes conheceu também os predestinou para serem, olha a frase ali, vamos ler juntos aquela frase que está em laranja, vamos lá? Conforme, é isso, Jesus é o nosso irmão mais velho, Ele é a nossa referência. Nós fomos criados para sermos conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. Então, a minha e a sua vida deve sempre apontar para Jesus Cristo, a fim de viver todos os propósitos que Ele tem para a minha vida nessa terra. Mas isso implica em algumas coisas. A primeira delas é, diga comigo assim, aceitar a autoridade de Deus sobre a minha vida. Então, se você não aceita a autoridade de Deus sobre a tua vida, não adianta nada. Essa é a verdade. Eu só vou viver o propósito se eu aceitar que a palavra de Deus é a autoridade máxima sobre a minha vida. A Bíblia, ela deve ter sempre a primeira e a última palavra das nossas vidas. Bom, se a Bíblia, então, não influencia a sua vida em nada, se a Bíblia não tem nenhum tipo de direção para a sua vida, se tudo você faz com base na tua cultura, na tua tradição, na tua razão, nas tuas emoções, que valor que tem a Bíblia? Eu só vou ser semelhante a Jesus o dia que eu aceitar a autoridade da Bíblia, o dia que eu falar assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia está me direcionando neste sentido, então eu vou fazer o que a Bíblia manda. Quantos estão entendendo? Só que na vida, gente, nós vamos ter várias influências. Uma delas, por exemplo, é a cultura. E a cultura é aquela ideia de que os nossos filhos, sempre chegam para nós e falam, ai, pai, sabe o que é? Todo mundo está fazendo isso. E aí vem a frase das mães. Vamos lá, mães? Vocês já decoraram isso, né, gente? É exatamente isso. O mundo vai dizer, mas todo mundo faz. Isso é normal. As mães vão dizer, você não é todo mundo. Os pais também. Porque de fato não são. São os nossos filhos. E aos nossos filhos nós damos educação bíblica. Nós damos direção. E eles não podem ficar vulneráveis e fazer o que todo mundo está fazendo. O problema é que quando é criança ainda é tudo bem, né, gente? O problema é quando é os adultos, mas sabe que todo mundo faz. Aí misericórdia.
Porque aí é uma infantilidade, uma infantilidade espiritual, que faz com que pessoas se curvem, se corrompam, se inclinem diante da cultura baixa, rasteira desse mundo. Esse mundo não tem a cultura para a sua vida. A Bíblia tem uma cultura para a sua vida. Essa é a melhor cultura. Ela, na verdade, é uma contracultura, porque ela vai contra tudo aquilo que o mundo está dizendo. Mas também tem um outro empecilho, que é a tradição. Alguns dizem, mas sabe o que é, pastor? Lá em casa nós sempre fizemos assim. Aí vem a pergunta, porque sempre fez assim, então você vai continuar fazendo, mesmo que seja errado? Nesse nível, nós podemos dizer, é ignorância pura. Porque ok se você foi enganado, ok se você não sabia, mas quando eu sei o que é verdade, e mesmo assim continuo fazendo aquilo que é mentira, então isso é ignorância. Por isso que eu coloquei naquela frase ali, né, o Espírito de Deus usa a palavra do Senhor para nos tornar semelhantes a Ele. O crescimento espiritual é o processo pelo qual você substitui mentiras por verdades. Quando Cristo passa a habitar a nossa vida, a mentira vai ter que sair. Aquilo que o mundo tem de influência no nosso coração vai ter que sair. Ou Cristo, ou a influência do mundo. Ou Cristo, ou as tradições. Ou Cristo, ou a cultura. Ou Cristo, ou a minha razão. Porque esse é outro ponto também. Algumas pessoas falam, mas isso não é lógico para mim. Mas, gente, o Evangelho é sobrenatural. Se você for lidar com o Evangelho pensando em lógica, você não vai passar de um culto como esse. Porque para nós, não que nós não entendamos que razão é algo importante, mas a lógica também faz parte do processo sobrenatural de Deus. Então eu me submeto ao sobrenatural. É ali que nós vemos os milagres acontecer. E é muitas vezes nesse ambiente que nós não conseguimos explicar algumas coisas. Nem tudo aquilo que nós vivemos como igreja nós conseguimos explicar. São coisas tão extraordinárias. Mas é porque eu não vivo pela lógica. Eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo pelas promessas, eu vivo pelas palavras que Deus deu à minha vida, mas por fim, pessoas que vivem pela emoção. Mas sabe o que é, pastor? Eu não estou sentindo isso. Mas quem foi que te mandou sentir? Deus não nos manda sentir em nenhum momento, o Senhor nos manda obedecer. O problema é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade altamente sentimental, então as pessoas, elas ficam, sabe o que é? É que, sabe, eu não estou sentindo. Mas Jesus não nos mandou sentir, Ele nos mandou obedecer. Ele nos mandou viver a sua palavra, as suas promessas, e as pessoas hoje estão emocionais demais, gente. Nós temos que transicionar dessa emoção frágil, debilitada, retrógrada, para uma fé consistente, aonde enxergamos o futuro, as promessas de Deus, e mesmo não sentindo, mesmo não tendo vontade, mesmo não sendo o meu prazer aquilo, eu faço, eu obedeço, porque é a vontade do Senhor, e não a minha. Mas falar isso para uma sociedade emocionada, como a que nós estamos vivendo hoje, é quase uma ofensa. Porque as pessoas querem viver pelo que elas sentem. Mas você não deve viver pelo que você sente. O livro de Provérbios diz claramente sobre isso. O coração do homem é altamente corrupto e enganoso. Quem confiará nele? Você vai confiar no teu coração? Eu não vou confiar no meu, porque eu sei que o meu pendor dá para a carne. Eu sei que a minha inclinação é para o pecado. Eu só estou aqui nesse altar, eu só faço parte do corpo de Cristo, porque eu entendi que eu sou fruto da graça de Deus. Que foi Deus que operou as suas maravilhas na minha vida, e é só por isso que eu estou aqui, não é porque eu sou bom, porque eu falo, ou porque eu tenho uma faculdade, ou qualquer outra coisa. É só porque Deus tem graça, e liberou ela sobre a minha vida, e hoje nós somos uma igreja linda, que cresce, que avança, que não tem a ver com uma pessoa, com uma figura, com alguém específico. Não, é a igreja de Deus se movendo de uma forma maravilhosa, porque pessoas resolveram renunciar à cultura, à tradição, à razão e às suas próprias emoções. Então a decisão mais importante que você precisa tomar hoje
é estabelecer quem exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Em outras palavras, quem te influencia? Quem dá o tom para a sua vida? Nós estamos na era dos influencers. E hoje todo mundo quer um espacinho aí no teu coração. Hoje é uma concorrência gigantesca por um pouquinho do seu tempo. E todos os dias você vai ser tentado a entregar o melhor de Deus que está em você para algo que não cumpre o propósito dele para a sua vida. Porque você não está no centro da vontade de Deus, mas a nossa decisão precisa ser todos os dias estabelecer a palavra do Senhor é que tem autoridade sobre a minha vida. É por ela que eu vivo, é por ela que eu me movo, é por ela que eu cresço. Porque se a palavra não tiver esse crédito no seu coração, se ela não for uma autoridade máxima, você vai negociar. E é negociando que a gente acaba perdendo as bênçãos de Deus. Eu quero convidar já o Ministério de Louvor, porque os outros 2 pontos, eles se complementam. Eu vou tentar fazer um fechamento mais rápido, enquanto eles sobem aqui. Mas eu quero ir para o 4º propósito, que é ministério. Você foi moldado para servir a Deus. Vamos dizer isso? Diga comigo, eu fui moldado para servir a Deus. Olha que declaração maravilhosa. Você foi moldado para servir a Deus. Servir a Deus é algo fantástico. Só que nós também vivemos em uma geração onde as pessoas também querem somente receber. Pastor, quero oração. Pastor, eu preciso de cura. Pastor, eu quero ser liberto. E as pessoas querem ser libertas, elas querem receber, elas querem ser curadas, e está tudo certo com isso. Porque Deus tem cura para você, Deus tem libertação para você, Deus quer derramar a glória dele sobre a sua vida, está tudo certo. O que está errado é o que eu faço depois daquilo que eu recebo. O que eu faço depois da cura? O que eu faço depois da conversão? O que eu faço depois que eu fui, liberto pelo Senhor? Eu passo a servi-lo. A não ser que você morra. A não ser que você seja, como Elias, arrebatado aos céus. Mas você não foi. Eu também não fui. Só que eu já sou salvo, eu já sou liberto, eu já reconheci a soberania do Senhor sobre a minha vida, eu já fui curado, Deus tem trabalhado diversas coisas na minha vida. O que me resta fazer então? Me resta servir a Deus. Essa promessa é maravilhosa. Quem quiser ser o maior, disse Jesus em Marcos capítulo 10, seja servo de todos. O reino de Deus tem a ver com essa característica especial, aonde nós servimos uns aos outros. É maravilhoso estar aqui num ambiente como esse, mas a gente sabe quanto dedicação, esforço, amor, os irmãos que servem nessa casa, né, têm empenhado para que pessoas sejam tocadas pela graça de Deus. Você nem chegou aqui para sentar nessa cadeira que você está, mas pessoas já estavam aqui muito antes de você, preparando esse ambiente. Pessoas estavam aqui, afinando instrumentos, passando som. Homens estavam ali colocando cones, com aquela luta que está esse estacionamento. Jesus, misericórdia. Os irmãos do Kids estavam lá preparando a salinha para receber as nossas crianças, porque eles não estão ali jogados, não, eles estão ali recebendo a palavra de Deus, com muito amor, com muita dedicação, cada professor investindo um tempo dele, sabe, isso é a igreja do Senhor. Eu louvo a Deus, né? Uma das coisas que eu falo, eu tiro o chapéu para líderes de célula dessa casa, supervisores, anfitriões. Olha o anfitrião de célula. O anfitrião de célula é aquele que toda semana tem que estar lá, às vezes correndo para limpar a sua casa, para organizar as coisas, colocar cadeira. É uma loucura isso.
às vezes está cansado, queria chegar do trabalho e logo já vou ir descansar, mas ele vai lá passar um pano na casa, limpar as cadeiras. Louva a Deus pelos anfitriões. Você, quando recebe pessoas, a Bíblia fala, alguns sem saber estão recebendo anjos. Então quando você recebe pessoas na sua casa, assim como Obed-Edom, lembra da arca que ficou na casa de Obed-Edom? Quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, toda a casa dele foi abençoada, toda a geração daquele homem foi abençoada, porque ele recebeu na sua casa a presença de Deus. Eu quero dizer, você é anfitrião dessa casa, obrigado, porque você abre as portas para o evangelho entrar, a palavra de Deus. Não tem nada mais precioso do que isso. Líderes nossos, que a gente encontra em todas as padarias da cidade, eles estão até pretos de tanto tomar café, porque estão lá aconselhando, direcionando, uns orando pelos outros. Olha, hoje de manhã tinha um casal aqui, uma família inteira, vou até contar essa história, eu contei para vocês, né? Uma família inteira, que eles começaram a vir na igreja, porque eles foram aqui nessa padaria, como é o nome aqui mesmo? Café com Pão. Vou até fazer uma propaganda, se alguém conhece o dono, depois fala para ele me dar um café, né? Mas aí essa família estava tomando café ali na Café com Pão, não sei quem é até hoje, mas chegou um jovem ou adolescente aqui dessa casa para discipular um outro jovem e adolescente. Eles estavam numa mesa um perto do outro, e aí a família estava tomando café, e eles começaram a conversar sobre Deus, sobre a palavra, e um começou a dar conselho para o outro, e eles olharam e falaram, jovens assim, dando conselho sábio, falando da palavra de Deus aqui na padaria. Eles ficaram impactados, e aí eles perguntaram de qual igreja vocês são. Inclusive, se você estiver por aqui, se manifeste, né? De qual igreja vocês são? Da Igreja Nova Aliança. E eles vieram aqui nos visitar. Esse irmão que já me conhecia, e muitos anos que eu não via ele, me mandou uma mensagem, porque ficou sabendo que eu era o pastor da igreja, e falou assim, olha, eu vi 2 jovens da igreja conversando sobre Deus na padaria, e eu com a minha família resolvemos visitar a igreja. Aplauda o Senhor. Então servir, gente, é algo fantástico. Os nossos supervisores, louva a Deus, a gente vê eles por todos os lados, amando, discipulando, cuidando de vidas. Alguns deles, gente, abrem mão da sua agenda semanal. Alguns deles passam dias da sua semana investindo em outras vidas, em outros líderes, aconselhando, andando junto, falando, vamos mais uma milha, não desanima não, vamos lá, seja fortalecido no Senhor, orando com eles, fortalecendo. Tem algo mais nobre do que isso? Tem algo que dedica mais louvor, glória, honra, adoração ao Senhor do que isso? Não tem. Porque as pessoas hoje, elas querem viver para si mesmas, elas não têm tempo para o próximo, elas não têm tempo para o outro. As pessoas que se explodam, eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero correr atrás dos meus sonhos, eu quero ser feliz, mas se esqueceu que você foi criado para satisfazer o Pai em primeiro lugar, que nós temos um propósito de vida, e esse propósito contempla amar, cuidar, andar com pessoas todos os dias, sim, com pessoas imperfeitas, como eu sou, como você é. Aliás, quem não é imperfeito? Quem não tem pecados? Todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos no mesmo caminho, lutando para que a graça de Deus possa nos alcançar todos os dias. Mas é nesse lugar, muitas vezes de imperfeição, que Deus forja nosso coração, que Deus nos estica mesmo, que Deus faz com que nós possamos compreender os propósitos dele para a nossa vida, e que nada nessa terra substitui a alegria de servir ao Senhor, de viver todos os sonhos e todas as promessas de Deus. Ali está escrito bem pequeno, mas eu vou ler
Os dons não foram concedidos para você, foram concedidos para os outros. Você não é o destinatário final do dom de Deus, do dom que Deus colocou em você. Você é só o canal. Deus colocou dons em você, e você acha que é para você, mas não é. Deus colocou em dons em você para que você reparta esses dons, para que você use esses dons. Os dons que eu tenho não são para mim, são para a igreja, mas os dons da igreja são para mim. Eu compartilho os meus dons e sou abençoado, porque você também compartilha os seus dons e me abençoa. Então a igreja é esse lugar onde servimos uns aos outros, aonde reconhecemos a frase que Jesus declarou: quem quiser ser o primeiro, ou quem quiser ser o maior entre vocês, este será o servo de todos. Essa é a nossa alegria, de reconhecer que não existe lugar melhor do que o lugar da presença de Deus. E essa é uma pergunta importante: será que as pessoas podem contar com você? Será que a igreja pode contar com você? Será que somos como Isaías? Senhor, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, Senhor, ele estava reconhecendo: eis-me aqui, me envia. Sabe, essa é uma das declarações mais impressionantes da Bíblia. É alguém que reconhece a sua falência humana, é alguém que reconhece as suas limitações, é alguém que sabe que é só uma criação, mas é alguém que tem coragem de dizer: mesmo apesar de mim, Senhor, me usa, me usa. E o Senhor está procurando hoje servos, homens e mulheres, que amam a palavra dEle, que reconhecem a presença dEle e que desejam servir de todo o coração. Deus quer nos levar para esse lugar, não só de fazer, não só de ir lá, cumprir a minha escala do mês, a minha escala da semana. Não é sobre escala, gente. É sobre amor. É sobre estar ali, como muitas vezes, debaixo de chuva, irmãos, ali com o guarda-chuva, vai lá e estende aquele guarda-chuva e leva você a seco, porque fala assim: você é especial nesse lugar. Você é amado aqui. Nós queremos que você esteja nesse lugar o mais confortável possível, para que Deus possa tocar a sua vida, abençoar teu coração, abençoar a tua família. E o último ponto: assim como o Pai me enviou, eu disse que tem a ver um com o outro, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, vão, ele diz, e façam discípulos de todas as nações. O texto depois continua dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa é a promessa de Deus, quando nós podemos viver a grande comissão. Como disse a pastora Esther na semana passada, a grande comissão não é a grande sugestão. Tem gente que acha que é uma sugestão. Não é uma sugestão. Se nós entendemos a graça de Deus sobre a nossa vida, fazer discípulos não é uma sugestão. Ah, sabe o que é, pastor? Eu não estou sentindo de fazer discípulos. Sabe o que é? Eu não tenho tempo. Atualmente eu estou numa correria, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha faculdade, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha casa. Lá no texto de Mateus, capítulo 28, Jesus não falou assim: escuta, se você tiver um tempinho na sua agenda, se você tiver com o teu coração mole essa semana, olha, se você estiver podendo. Não, lá não é uma opção. Ele fala: agora, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. É uma ordem, não é uma opção, não é quando eu tenho vontade, não é quando eu quero. E Deus vai te incomodar. As pessoas ao seu redor vão começar a clamar por Jesus, mas se nós não tivermos coragem, porque muitas vezes temos vergonha, porque muitas vezes
não colocamos o Evangelho no lugar que ele deveria estar em nossas vidas. Eu estava compartilhando hoje de manhã também que na semana passada o Espírito Santo me incomodou. Eu sempre ia no mesmo açougue. Lá no açougue eles me apelidaram de Corinthians. Por que será? E aí os açougueiros me chamavam de Corinthians. Eu também não sabia o nome de nenhum deles, também chamava eles de Corinthians. E aí conheci, toda vez que eu ia lá, Corinthians, Corinthians, Corinthians para lá, Corinthians para cá. Mas uma hora Deus me incomodou e o Senhor falou comigo assim: será que eles sabem o Deus que você serve? Será que esses homens sabem que você vem todos os dias aqui, né? Amo carne, não vou na verdureira todos os dias, mas vou no açougue. Será que eles sabem que você serve a Deus, que você ama o Senhor? Eu me encorajei e eu fui falar com o dono do açougue. Falei: olha, eu queria uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Na hora ele até falou: pode vir, né? Você é bem-vindo aqui. Mas ele marcou um dia que era sábado. Ele falou: mas tem que vir bem cedo, porque aqui o pessoal começa bem cedo. 6:30 da manhã você tem que estar aqui. E aí eu falei: é difícil, mas vamos estar lá, 6:30. Fui lá, 6:30 da manhã, bati na porta do açougue. Eu vi que tinha gente lá dentro e ele começou a falar assim: não está aberto ainda. Aí eu falei assim: é o pastor. Aí ele ficou em silêncio. O pastor foi lá, abriu a porta. Aí ele lembrou que ele tinha combinado comigo. Aí ele começou a chamar os funcionários: ô gente, vem aqui, o pastor veio fazer uma oração. E aí aquele momento foi impressionante, porque aqueles homens, né, eu via a maneira, quando eu peguei a Bíblia, né, quando eu estava me preparando ali para compartilhar a palavra, alguns deles assim tiravam o boné, sabe, como quem diz: eu respeito a Bíblia, eu respeito a palavra. E aí eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus. E eu me emociono, mas quando eu via os olhos daqueles homens lacrimejando, aquilo encheu meu coração. E eu lembro de uma sensação de ter saído daquele açougue com um sentimento de que eu cumpri a missão que Deus me deu. E é sobre isso que eu creio que o Evangelho é você compartilhar a palavra de uma forma tão intensa. Vontade você não tem, às vezes nem coragem você tem. Às vezes você fica pensando: o que será que eles vão pensar? Sabe, eles vão me achar ridículo por estar fazendo isso. E a gente não imagina o sofrimento que às vezes está na alma dessas pessoas. A gente não imagina, às vezes, a angústia. E foi ali, obrigado, foi ali que eu pude ver como é satisfatório fazer parte da missão de Deus nessa terra. E eu queria que você... Amém. Eu queria que você também se animasse para isso. Amanhã é o dia 43. Amanhã não é o Rick Warren que vai escrever o seu devocional. Amanhã é você mesmo. E Deus vai te chamar essa semana. Deus vai despertar o teu coração. As pessoas estarão diante de você. E você precisa se lembrar dessa frase: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, vão e façam discípulos. Vamos colocar em pé. Eu tenho uma última frase que está escrito ali. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Não, pode ficar com os seus olhos abertos. Eu quero compartilhar só essa última frase, que diz assim: o propósito não é uma agenda, é uma pessoa. Quando Ele é o centro, a adoração não é esforço, é a resposta. A comunhão não é obrigação, é necessidade. O discipulado não é pressão, é amor. O ministério não é cansaço, é chamado. E a missão não é fardo, é um
privilégio. Quando Ele é o centro, quando Jesus é o centro, não é o esforço, não é obrigação, não é pressão, mas é amor, é adoração, é privilégio fazer parte da igreja do Senhor, é privilégio falar do amor de Deus para as pessoas, é privilégio viver todas as promessas. E só aquele que realmente tem uma oportunidade como essa sabe como é satisfatório, sabe como é incrível poder cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos. Um dia cairão ao chão, um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro.
sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Quero te convidar a colocar uma de suas mãos sobre o teu coração. Sabe, talvez uma pergunta que pode nos ajudar a ter uma direção para as nossas vidas nesta noite é responder ao próprio Senhor: será que eu estou disponível ao reino dele? Será que Deus realmente pode contar comigo? Será que hoje eu posso abrir mão, eu estou disposto a sacrificar o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas vontades, para que Deus possa ser glorificado através da minha vida? Sabe, esta não é a minha pergunta a você. Esta é a própria pergunta do Senhor. Na Bíblia, vemos diversas vezes Deus desafiando pessoas, Deus direcionando. Quantas vezes homens falharam por não corresponder ao chamado de Deus? Talvez gerações se perderam, famílias inteiras se perderam, casamentos foram destruídos porque nos omitimos a declarar a tão preciosa palavra de Deus que está dentro dos nossos corações. Eu creio que esta é uma noite em que o Senhor tem nos chamado a corresponder ao chamado dele, ao mundo que está perdido, ao mundo que está em trevas, ao mundo que está entregue a Satanás, aonde os filhos da luz não estão refletindo a luz do Evangelho, aonde os filhos da luz estão escondidos, aonde as candeias estão debaixo das camas e não no velador, aonde o sal deixou de salgar, aonde a corrupção e a maldade se misturaram com o santo, e o santo e o profano hoje estão a mesma coisa. Misericórdia, Senhor. Hoje abrimos o nosso coração para reconhecer a nossa omissão, Senhor, que muitas vezes nós achamos que era sobre nós achamos que era sobre a nossa vontade, nós achamos que era do nosso jeito, nós achamos que era o nosso tempo, mas hoje estamos aqui como tua igreja, Senhor, reconhecendo que não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o teu reino, é sobre a vontade do Senhor e não sobre a nossa vontade. Por isso aqueles que são verdadeiramente servos, por isso aqueles que são verdadeiramente discípulos, por isso aqueles que verdadeiramente professam a sua fé em Jesus Cristo, devem aceitar o desafio diário de serem instrumento em suas mãos, de não negar aquilo que Deus colocou sobre o seu coração, de não reter a palavra, de não reter o Evangelho, de não reter a luz de Cristo que está sobre o teu coração. Hoje, Senhor, como igreja, nos arrependemos das vezes que deixamos de ser a luz, que nos omitimos, e eu peço ao Senhor agora, gera no meio da tua igreja um despertamento santo
para que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, para que nós possamos olhar para este mundo com compaixão, para que possamos olhar para as pessoas como quem olha para pérolas preciosas, como quem olha para verdadeiros tesouros sobre esta terra, da qual nós podemos investir o amor de Deus e declarar sobre eles as tão preciosas bênçãos do Senhor e todas as suas promessas. Hoje, Jesus, aqui está o teu exército, a tua igreja, e nós pedimos, Senhor, nos use, apesar de nós, que o Senhor possa usar os nossos dons e os nossos talentos para que o reino de Deus possa avançar sobre a terra e o nome de Jesus seja glorificado todos os dias. Assim nós oramos, Pai, em teu santo nome, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus. Reconheça a Ele, que é o Senhor das nossas vidas. Nos envolva, Senhor, a sua história, a nossa vida, Senhor, é para a tua glória. Aleluia, Senhor, nós te amamos. Sim. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer, meu Deus, tu és. Meu prazer. Aleluia. Que o Senhor seja o prazer da sua vida todos os dias, que Ele faça parte da tua história, que você seja cheio do Espírito Santo para uma semana de vitórias. Vai na bênção, vai na paz. Não se esqueça de pegar o seu plano de leitura. O pessoal está lá na porta. Pegue e amanhã vamos começar todos juntos. Dá um abraço em quem está perto de você, em nome de Jesus.